Ai, irmão, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. E estamos aqui para estudarmos o texto cujo nome é O Único Caminho para Deus. Quem escreveu esse texto foi o irmão Fabrício Freitas, lembrando que ele é pastor e diretor executivo de Missões Nacionais. Ele é de Brasília, Distrito Federal. É importante também que vocês se lembrem que o nosso manancial agora tem 6 anos. Então, há 6 anos, todos os dias nós estamos aqui fazendo um devocional. Então, o que eu quero pedir? Que vocês compartilhem, porque 6 anos é um investimento razoável de tempo e tem me dado muita alegria, porque a cada dia eu aprendo mais de Jesus. Então, eu imagino que para aqueles que ouvem, para aqueles que são fiéis, também deve ser da mesma forma. Então, meu irmão, minha irmã, se você puder, se inscreve no canal, compartilhe essas mensagens e especialmente a de hoje, que hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. Bem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas, então eu só conto aquilo que entendi. E ele escreveu esse texto para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, com o objetivo de fortalecer, edificar espiritualmente a nossa vida, assim como confortar, confrontar e inspirar. São gotas diárias de esperança que promovem transformação e crescimento. Então, lembra, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. Quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas. Por isso que eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione. Ó Jesus, nós sabemos que hoje é a nossa sexta-feira com Cristo e o irmão Fabrício Freitas fez uma mensagem direcionada àqueles corações sedentos da Tua palavra que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Tu possas tocar no coração de cada uma dessas pessoas. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, nós leremos 1 Timóteo 2, de 1 a 6. E é sobre o único caminho para Deus. Esse trecho é uma das afirmações mais fortes do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, sobre a exclusividade de Jesus Cristo como mediador. Ele orienta a nós todos e a comunidade a viver em oração por todas as pessoas, lembrando que Deus deseja que todo mundo seja salvo. Ele não faz acepção de pessoas. Mas o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, só tem um Deus e só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E qual é a lição principal desse texto que leremos? Chamada oração, vontade de Deus e sacrifício, exclusividade de Cristo e sacrifício redentor. Bom, chamada oração. A vida cristã deve ser marcada por oração, por intercessão por todo mundo, inclusive os governantes. Para quê? Para que haja paz e condições favoráveis ao evangelho. Nós sabemos que há muitos países que não têm paz. E aí não tem como pregar o evangelho porque eles passam por grandes dificuldades. Outra coisa, a vontade de Deus. Deus quer que todo mundo seja salvo. Quer que todo mundo conheça a verdade. Exclusividade de Cristo. Não existe vários caminhos. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. Apenas Jesus Cristo é o mediador. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Sacrifício redentor. Só Jesus, só Ele, Jesus, se entregou como resgate por todos, oferecendo o quê? Acesso direto a Deus. Qual que é a mensagem principal desse texto? Que o amor de Deus é universal, Ele quer salvar todo mundo. O acesso à salvação é exclusivo, só por meio de Jesus Cristo, não tem outro jeito, não é caridade, não é fazendo nada de extraordinário, é só por meio de Jesus Cristo. E a igreja é chamada a viver em oração e testemunho, mostrando ao mundo que só tem um que pode nos reconciliar com Deus,
que é Jesus Cristo. E qual que então é a moral da história? Qual a aplicação prática disso que nós vamos ler? Que nós temos que orar por todo mundo, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache chato, absurdo, abcego, abimudo, não interessa. Nós temos que orar por todos, porque Deus deseja alcançar cada pessoa. Outra coisa, temos que confiar somente em Jesus Cristo. Não tem outro mediador, não existe outro mediador, não existe nenhum santo ou ritual que substitua Jesus Cristo. Ele é Deus e ele é o mediador entre Deus e os homens. Seja testemunha viva. Uma vida piedosa e pacífica reflete a transformação que Jesus Cristo opera. E compartilhe o evangelho. Já que Deus quer que todo mundo seja salvo, nossa missão não é saber se aquele vai para o céu ou aquele outro. A nossa missão é anunciar o evangelho. É anunciar o único caminho. Amém? Bom, então vamos ler. Nós vamos ler 1 Timóteo 2, de 1 a 6. E diz assim, ó. Em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Bom, então, irmãos, o irmão Fabrício Freitas escolheu dois versículos, os 5 e 6, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Bom, nesse mundo que oferece tantos caminhos para a espiritualidade, tantas opções, né? A Bíblia apresenta uma verdade bem clara e bem libertadora, que só tem um caminho, só tem um Deus, só tem quem possa nos ligar a esse Deus, que é Jesus Cristo. Ele não é apenas um exemplo de moralidade, de fazer o que é certo, mas ele é uma voz entre tantas. Eu diria que ele é a voz. Ele é o único mediador, o único que pode nos reconciliar com Deus. Ele é o nosso Criador. E qual que é a razão? Bom, o pecado separou a gente de Deus. E assim, por mais que a gente sue a camisa, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça caridade, por mais que a gente seja bonzinho, não tem como reconstruir essa ponte. Então, o único jeito é o quê? Jesus Cristo, que ele é o mediador perfeito, pois conhece tanto a nossa dor quanto a santidade de Deus. Por quê? Sendo homem, ele representa cada um de nós, né? Então, ele sabe o que a gente passou e ele sabe todas as nossas mazelas. E sendo Deus, ele tem o poder de salvar. Essa é a boa notícia. O acesso ao Pai está aberto por meio de Jesus Cristo. Agora, cabe a gente, a mim e a você, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então, eu não posso fazer isso por você, ninguém pode. Então, se você está afim, se você reconhece que Jesus é Deus, ele é o único que pode fazer com que essa ponte entre nós e Deus seja restabelecida, faz comigo essa oração. E ela diz assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de um mediador entre mim e Deus. Eu creio que o Senhor é o único caminho, o único que se entregou como resgate pelos muitos pecados. Eu recebo hoje, Jesus, como meu Salvador e meu único mediador. Perdoa os meus pecados e leve-me ao Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó: o acesso ao Pai está aberto por meio de Jesus. Amém?
Então, vou reforçar mais uma vez. Há muitas pessoas que estão longe de Cristo, né? Muitas pessoas. E você pode mandar essa mensagem para ele. Essa mensagem não tem mais que 10 minutos. Tem 10 minutinhos, vai? Então, faz isso. Compartilha essa mensagem, tá bom? Bom, agora eu vou terminar. Eu deixo aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o único caminho que nos leva para Deus é Jesus Cristo, para nós o abraço dá super certo. Então a gente tem que abraçar. Não pode deixar de abraçar. Não pode deixar de compartilhar a mensagem, que é o jeito de abraçar o nosso irmão. Deixo também o versículo que nós temos para decorar, que é 1 Coríntios 3,16. Que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo se move, somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, e agora eu termino com a frase do nosso irmão Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.